Aqui a fazenda, eu tinha muitos empregados. E falava para eles de Jesus depois desses 10 anos, depois dessa conversão, eu vim e eu tinha uma turma, porque era bastante maquinário, colheitadeira, três e caminhão. Eu sei que achava que ele estava aceitando. Mas um dia de chuva, de inverno, entrei num armazém que tem um secador ali, que você já viu ali, né? Está Já, meio são as abandonado, né? E estava a turma toda ali na frente daquele forno onde tem lenha, então estava secando soja, né? Somente o que atende o secador que estava mais com os ouvidos ligados nos elevadores, né? E mantendo o fogo, né? E era aquela roda. E eu cheguei, o cara que estava conversando, falando, estava de costas para a porta. Não percebeu que eu entrei. E aí todo mundo rindo, né? E ele continuou falando da minha pessoa, de coisa assim de crente. Eu dei minha volta, eu fiquei arrasado. Estava chovendo, aquela chuva, assim, me deu vontade de jogar na lama ali, sabe? Mas foi passando o tempo e eu convidei, pedi para uma equipe de missionário, onde eu também comecei logo a ingressar, fiz parte desde a fundação de uma equipe de missionários, e pedi para preparar um retiro só para a turma da igreja, com os filhos, empregados, esposa, e fomos para esse retiro. E ali no retiro aconteceu algumas coisas assim muito fortes. As mulheres fumavam, como quando numa rodinha, né, que eles prepararam o encerramento, né, quando uma senhora disse, eu a partir de hoje não vou fumar mais. Aí mais umas quatro tomaram decisão também. Mas terminou o retiro, assim, foi muito maravilhoso esse retiro, porque os missionários, num Gramado, é um lugar de retiro muito lindo, tem a casa de retiro e tem piscina, tem joia, um lugar beleza. E eles colocaram três pedras no meio do gramado, meio grandona, né? E escreveram em cada pedra uma palavra. Eu sei que uma delas estava escrito de pecado, pintado de preto, e a palavra pecado em branco, e que nós tínhamos que colocar uma cruz rústica naquele pátio lindo, né? E que essa pedra nós tínhamos que colocar aos pés da cruz. Sofreu muito, né? Só me lembro assim de alguns lances assim, desse encontro. Mas terminou o retiro e na semana seguinte, um deles, o João Vieira, mandei capinar um canavial e ele, cheguei lá para ver como é que estava, conversar com ele, né? E ele estava fazendo, mas que retiro maravilhoso. Aqueles hinos, aquelas palestras. E eu queria orar também, mas eu gostaria de aprender a cantar, de orar e também conhecer mais da Bíblia para ensinar seus quatro filhos. Era uma escadinha, né? Mas eu sou muito burro, eu não aprendo. Mudou de assunto, dizendo assim, Lili vai lá ver a área de terra que eu dei para ele. Ele plantou feijão. Tudo na baliza, sabe, retinho, né? Com aquela máquina manual. E aí ele lembrou quando ele veio trabalhar comigo. Então, numa região que a gente não conseguia meter a plantadeiras, que era muita pedra, e aí então fomos entre quatro plantar milho, com aquelas máquinas manual. E ele nunca tinha pego essa máquina dessas. E ele se atrapalhava, ficava com o bico, enchia de terra e era uma função. Deixei os outros dois plantando e peguei na mão dele para ensinar. Ele me lembrando, né? E digo, vamos devagarzinho e nós vamos aprender a plantar. Então, fechando a máquina, dali a pouco ele aprendeu e continuamos plantando com eles, né? Aí ele disse assim, contando o dia que ele estava capinando, digo, aquele dia eu passei uma vergonha, quando você ainda me pegou junto para ensinar, mas agora eu comprei uma máquina manual para mim mesmo e que coisa beleza, né? Aí quando terminou de falar isso, digo, assim como tu aprendeu a plantar
feijão com a máquina, e milho, assim tu aprende a cantar, aprender a palavra, aprender a orar. Aí eu digo, olha, aqueles hinos que nós cantamos, eu tenho hinários, tem fita cassete, são 4 fitas para um hinário inteiro, são vários hinos. Nós podemos escolher eu não sei cantar muito bem nesse período, né? Vamos ligar, vamos escolher o hino que nós queremos aprender, vamos ligar o toca-fita. Ele, ficou uma parcerice. Quando? Eu digo, quinta-feira eu vou para a cidade no encontro de estudo bíblico lá. E que tal sexta-feira? Vamos, sentemos sexta-feira. E aí eu, esperando ele convidou os outros empregados com as famílias e chegaram na casa. Uma turminha boa, né? Para aprender a cantar. Que legal. Aí eu pensei, digo, mas agora eu não vou ficar só nisso, né? Aí comecei a ler a Bíblia também. Eu soletrava. A Nilza que lia melhor do que eu, né? Então ela que lia mais a Bíblia, né? E aí eu pedi socorro pelo pastor Walter e ele vinha uma vez por mês. E aí aconteceu umas coisas assim muito marcantes. Um dia veio um missionário de Gramado, de um trabalho muito, até hoje ainda tem esse trabalho lá. Veio numa sexta-feira para vender mudas de confreio. Isso era servia também de pasta para vaca. Comprei e era de tardezinha, o senhor vai passar aqui e hoje o senhor vai trazer a palavra para nós. Que era a turma, eu expliquei para ele, né? E ele trouxe um projetor novo para projetar fotos na parede. Ele fez um preço bom, novinho, né? Explicou como é que funciona. Eu vou comprar. E isso ficou guardado talvez meio ano. Como a gente fazia retiro aqui, comecei a fazer encontro de juventude aqui, convidar para fazer retiro. Tirar o maquinário do galpão. Então, o galpão de maquinário e o galpão da semente. E a gurizada dormia em cima daquela semente, né? E o galpão era para as palestras, né? E o meu pai tinha a casa dele aqui no meio, e ele tinha uma churrasqueira, onde era a nossa cozinha, né? O refeitório, tudo junto, né? E a Nilza, então, ela se virava com a infraestrutura, questão de café, almoço e janta, era tudo com ela, que ela comprava. E aí, então, a gente começou, assim, a ter esse movimento aqui na fazenda, né?